A história começa quando Arihito Atobe desperta em um lugar desconhecido, cercado por pessoas tão confusas quanto ele. Enquanto a fila avança, ele percebe pelos comentários que todos ali perderam a vida no antigo mundo. Arihito tenta organizar as lembranças e recorda que estava indo esquiar com colegas de trabalho, mas tudo depois disso ficou nebuloso. Entre as pessoas próximas, ele reconhece Kyoka Igarashi, sua antiga chefe. Quando chega sua vez, uma atendente entrega uma licença e diz que, assim que chegar ao destino, ele deve procurar a guilda e escolher uma profissão. Antes que consiga perguntar mais alguma coisa, Arihito é enviado ao País Labirinto. Arihito segue para a guilda. Lá, reconhece Suzuna, que também estava no ônibus. Ela está sendo atendida por Luísa, que confirma sua aptidão e aprova sua escolha para trabalhar como sacerdotisa. Logo depois, Suzuna encontra Elitia, uma exploradora que procura alguém para completar seu grupo. Elitia explica que precisa de alguém na retaguarda e que explorar em equipe ajuda novatos a evoluírem mais rápido. O recrutamento chama atenção porque Elitia já tem fama na guilda e seus grupos nunca parecem durar muito. Mesmo ouvindo os comentários, Suzuna aceita o convite. Elitia fica animada e as duas saem juntas. Em seguida, Luísa percebe que Arihito ainda está com a licença sem registro. Ela explica que somente exploradores registrados podem entrar nos labirintos. Arihito pergunta onde foi parar e Luísa esclarece que o País Labirinto é uma nação formada por exploradores e por quem trabalha para apoiá-los. As almas que chegam ali, depois de perder a vida no mundo anterior, começam uma nova existência como exploradores. A explicação faz Arihito aceitar que não pode voltar à antiga vida. Mesmo sentindo uma dor de cabeça por causa das memórias confusas, ele decide continuar o registro. O próximo passo é escolher uma profissão. Para surpresa dele, não existe uma lista fechada de classes. Luísa explica que cada pessoa chega ao País Labirinto com experiências diferentes. Então, o próprio explorador escreve aquilo que acredita combinar com suas capacidades. Arihito percebe que essa decisão pode definir seu futuro naquele mundo. Isso faz ele lembrar do emprego anterior. Arihito trabalhava sem descanso sob as ordens de Igarashi, uma chefe mais jovem, competente e exigente. Agora que ganhou uma segunda chance, só quer distância daquela rotina e imagina que finalmente poderá viver com mais liberdade. A sensação dura pouco, porque ele escuta uma voz familiar e descobre que Igarashi também foi enviada para o mesmo mundo. Igarashi ainda tenta assimilar a nova realidade e comenta que agora terá de enfrentar monstros. Arihito se assusta e ela explica que isso faz parte da vida dos exploradores. A profissão escolhida e os companheiros de equipe podem definir o futuro de alguém. Ao notar que Arihito ainda não escolheu sua função, ela comenta que seria útil se ele pegasse algo capaz de ajudá-la. Arihito pergunta qual profissão ela escolheu. Igarashi fica sem jeito porque os dois já não são mais chefe e subordinado. Ele ainda a chama de chefe por costume e ela quase pede para ser chamada pelo nome, mas desiste. Em vez disso, revela que se tornou uma valquíria, capaz de usar espadas, lanças e magia espiritual. Igarashi explica ainda que uma equipe deve dividir bem suas funções. Arihito guarda a informação e conclui que deveria escolher algo útil para futuros companheiros. Quando ela percebe que ele já pensa em formar um grupo, demonstra interesse, mas Arihito evita o assunto. Ele deseja sorte e diz que podem se encontrar novamente mais tarde. Igarashi entende aquilo como uma recusa em formar equipe com ela, e decepcionada, decide procurar outros companheiros. Como Arihito ainda não decidiu sua profissão, Luísa explica que as ações de um explorador geram pontos de contribuição. Encontrar tesouros raros, vencer criaturas fortes ou salvar companheiros aumenta essa pontuação, que define a posição de cada pessoa na hierarquia do País Labirinto e influencia até suas condições de vida. Ao saber que quem fica no fundo da classificação pode viver em condições bem ruins, Arihito entende que precisa escolher com cuidado. Pensando no que ouviu antes, ele pergunta sobre trabalhos de retaguarda. Luísa confirma que são muito procurados, porque praticamente qualquer grupo precisa desse suporte. Porém, quem atua atrás costuma ter menos resistência e defesa que os combatentes da linha de frente. Mesmo assim, Arihito enxerga uma oportunidade. O problema é decidir qual profissão de retaguarda seria ideal. Como ainda conhece pouco daquele sistema, resolve escrever apenas retaguarda no campo da profissão, esperando que o próprio mundo escolha algo compatível com ele. Assim que termina de escrever, a licença começa a brilhar. Luísa fica surpresa, porque aquilo não deveria acontecer em um registro comum. Quando a luz desaparece, o que Arihito escreveu parece ter sido alterado para caracteres que ela nunca viu. Normalmente, o nome escolhido permanece como foi registrado, mas uma reação assim pode acontecer quando surge uma profissão sem precedente conhecido. Luísa confirma que o pedido foi aceito, mas nem ela consegue dizer com certeza qual profissão Arihito recebeu. Tudo indica que está ligada à retaguarda, porém o sistema transformou o registro em algo desconhecido.
Sem informações sobre suas capacidades, formar um grupo pode ser mais complicado do que Arihito esperava. Luísa percebe que a profissão desconhecida pode complicar a vida de Arihito, então decide ajudá-lo enquanto ele aprende como suas habilidades funcionam. Ela entrega bilhetes de mercenário para que ele contrate alguém e teste sua função em segurança. Do lado de fora da guilda, Arihito analisa as habilidades disponíveis. Entre elas estão suporte defensivo, suporte ofensivo, recuperação e uma habilidade que amplia sua percepção da retaguarda. Sem saber se existem poções ou outros meios de cura, guarda alguns pontos e investe primeiro no suporte defensivo. Ele ativa a habilidade, mas não percebe nenhuma mudança. Sem um companheiro ao lado, não existe como confirmar o efeito, então segue até o escritório de mercenários. Lá, Leila explica que seus bilhetes permitem contratar um demi-humano. Arihito procura alguém capaz de lutar na linha de frente e usar um escudo. A única opção disponível é uma mulher lagarto da classe Rogue, capaz de usar vários equipamentos e um pequeno escudo. Para o primeiro andar do labirinto, o Campo do Amanhecer, ela deve ser suficiente. Arihito aceita e imagina que encontrará uma criatura assustadora. Só que a mercenária que aparece parece uma garota comum. Seu nome é Teresia. Arihito estranha a classificação e Leila explica que ela já foi humana. Exploradores derrotados por monstros dentro dos labirintos podem acabar transformados em demi-humanos. Caso essa transformação seja desfeita, podem recuperar a forma original. Demi-humanos recebem marcas que os obrigam a obedecer ordens e praticamente não conseguem se comunicar, embora ainda reajam por instinto durante as batalhas. Arihito trata Teresia como uma companheira, se apresenta e oferece a mão. Ela permanece em silêncio, mas aperta a mão dele. Com uma parceira ao lado, Arihito compra um estilingue para não ficar indefeso. A ideia para o primeiro dia é simples: procurar monstros fracos, testar o suporte defensivo e voltar sem se arriscar demais. Os dois seguem até o Campo do Amanhecer. Próxima entrada, encontram Ribalt e seu grupo. Eles percebem que Arihito também veio do Japão e comentam sobre uma valquíria japonesa que passou por ali pouco antes. Arihito entende que estão falando de Igarashi e conclui que sua antiga chefe já formou uma equipe. Ribalt conta que seu grupo costuma resgatar exploradores que ficam incapacitados dentro dos labirintos. Ribalt explica que um novato consegue explorar desde que enfrente inimigos compatíveis com seu nível. Como Arihito está acompanhado de uma mercenária, deve ficar bem se escolher batalhas simples. O verdadeiro perigo são os monstros nomeados. Ribalt deixa claro que o iniciante não deve tentar enfrentar um deles e manda fugir imediatamente caso encontre algum. Arihito agradece o aviso e o grupo diz que pode ser chamado se ele tiver problemas. Depois disso, Arihito e Teresia entram no Campo do Amanhecer. Em vez de corredores escuros, o local parece uma enorme área aberta. Eles encontram o primeiro inimigo, uma criatura identificada pela licença como Cotton Ball de nível 1. Teresia assume a frente. O monstro começa a girar e avança contra os dois. Por ser apenas nível 1, Arihito esperava algo fraco, mas o primeiro impacto mostra que o labirinto não é brincadeira. Teresia bloqueia o ataque, porém começa a sofrer ferimentos conforme a criatura continua investindo. Arihito manda que ela recue, mas Teresia insiste em ficar entre ele e o inimigo. Sua condição piora rapidamente, e só então ele percebe que entrou ali sem compreender de verdade o risco que estavam correndo. Nesse momento, Arihito se lembra do suporte defensivo. A habilidade reduz o dano sofrido por aliados à sua frente. Ele ativa a técnica sobre Teresia exatamente quando o Cotton Ball avança novamente, fazendo uma barreira surgir diante dela e diminuir o impacto. Agora, sabendo que sua habilidade funciona, Arihito entra de vez na luta. Ele combina o próximo movimento com Teresia, dispara o estilingue e acerta o monstro à distância. Ela aproveita a abertura e ataca logo em seguida. A combinação funciona e os dois vencem sua primeira batalha. Arihito comemora, mas rapidamente percebe como Teresia ficou machucada e se culpa por não ter usado o suporte antes. Ele sugere abandonar o labirinto para que ela possa se recuperar, porém Teresia demonstra que não pretende voltar ainda. Arihito admite que estava levando aquela exploração de forma leve demais. Até enfrentar o primeiro monstro, ainda não tinha entendido que uma decisão errada poderia colocar os dois em perigo. Teresia se arriscou para protegê-lo, então ele agradece e promete fazer sua parte para protegê-la dali em diante. Antes que possam seguir, um grito ecoa à distância. Arihito e Teresia correm para descobrir o que aconteceu e encontram outro grupo em combate. Entre os exploradores está Igarashi. A equipe dela está enfrentando uma criatura vermelha muito mais ameaçadora. Os membros do grupo percebem que aquilo não é um inimigo comum e entram em alerta ao identificar um monstro nomeado. Arihito imediatamente se lembra do aviso que recebeu na entrada. Iniciantes deveriam fugir ao encontrar um deles. A criatura, conhecida como Redface, parte para cima do grupo de Igarashi. Arihito vê sua antiga chefe no caminho do ataque. Mesmo sabendo que aquele era o tipo de inimigo que deveria evitar, ele não consegue ignorar a situação.
Quando Redface avança contra Igarashi, Arihito chama por ela enquanto ele e Teresia se aproximam do combate.